Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. E o tema que eu trago para vocês é sobre o movimento de rotação da Terra e a sombra do gnomo, né? Então, se observarmos a sombra do gnomo ao longo do dia, veremos que ela varia de comprimento e de direção, né? Que foi o que eu já tinha comentado num outro bate-papo, tá? Então aqui nós temos o gnomo, que é uma haste colocada sobre uma superfície plana. Nós temos que lembrar que nós temos o deslocamento aparente do Sol, né? E quando ele nasce no leste, né? Nós temos o que? A sombra projetada. Conforme ele vai se deslocando, essa sombra projetada vai diminuindo até ficar aqui no horário do meio-dia, o horário de pino que a gente fala. E quando o sol ele vem para esse lado, para o lado do oeste, a sombra dele daí começa o quê? A aumentar no outro sentido. Então, é isso que, né, eu já tinha meio que conversado com vocês numa outra oportunidade, tá? Então, ao observarmos as sombras de árvores, postes e prédios, também percebemos que elas variam de comprimento e de direção. A sombra é bem longa ao amanhecer e no final da tarde, né, nesses dois momentos. Então, quando o sol nasce, a minha sombra é maior e ela vai o quê? Diminuindo até chegar ao meio-dia. E quando ela passa do meio-dia, o sol começa a ir para o seu pôr do sol, a sombra começa o quê? A aumentar de tamanho também, correto? Então, o tamanho da sombra depende, então, da hora do dia em que a observação é feita. Por que isso acontece? Vemos o sol nascer no horizonte leste, elevar-se no céu e se deslocar para o horizonte oeste, né? Que é esse movimento que aparente que eu falei para vocês. A variação da sombra do gnomo ao longo do dia é explicada por este movimento diário aparente do Sol no céu. Quanto mais baixo estiver o Sol em relação ao horizonte, maior será a sombra do gnomo, e quanto mais alto, menor será a sombra, ou seja, quanto mais alto, o ponto mais alto que ele atinge é o meio-dia, por isso que a minha sombra ela acaba sendo o quê? Menor, né? Dizemos que o movimento diário do Sol no céu é aparente, porque é a Terra que está se movimentando em relação ao Sol. Mas, como nós fazemos a observação a partir da Terra, temos a impressão de que é o Sol, né, que está se movimentando. Olha só, uma outra forma de explicar aqui, né? Para visualizar o que está acontecendo, né, vocês podem apoiar um lápis de pé aqui, ó, colocar um lápis de pé, né, sobre a mesa, escurecer o ambiente e iluminar com uma lanterna, que é o que mostra nessa figura. E essa lanterna, ela tem que fazer o mesmo movimento que o sol faria ao nascer, ao meio-dia e depois podemos até continuar no pôr do sol, né? Inicialmente, coloque a lanterna em posição horizontal sobre a mesa, apontando-a para o lápis. E então observe a sombra formada, que é nesse primeiro momento, tá? Depois, né, dessa posição, essa posição na verdade corresponde ao nascer do sol. Então, lentamente, sempre apontando para o lápis, vá aumentando o ângulo da lanterna em relação à mesa, ou seja, vá fazendo este movimento, né? Que seriam as figuras, as imagens 2 e as posição 2 e posição 3. Veja que o comprimento da sombra vai variar de modo semelhante ao que ocorre ao longo do dia com o gnomo. Ela será bem longa na posição 1, um pouco menor na 2 e bem maior na terceira posição. E bem menor na terceira posição, né? Desculpa, porque na terceira posição ele vai estar bem a pino, né? Que é semelhante à posição do Sol ao meio-dia, ok? Então vejam bem, vamos ver aqui mais para frente, né? Agora nós vamos pegar isso e nós vamos fazer com relação ao planeta Terra mesmo, né? A Terra gira em torno de um eixo imaginário que é realizado um movimento chamado de rotação. Então, se a gente observar aqui em cima, ó, este sinalzinho de movimento significa que a Terra gira ao redor do seu
eixo. Lembrando que o eixo da Terra ele é inclinado, por isso que ele é torto aqui, ó, né? Então vamos compreender o que acontece com a sombra do gnomo em função da rotação da Terra. Observando essa imagem que aparece aqui nesse slide, uma face da superfície da Terra está voltada para o Sol. Então nós temos aqui, ó, uma face está no escuro e a outra face está o quê? Voltada para o Sol. Mas não podemos esquecer desta linha imaginária aqui, ó, tá? Que é a nossa linha do Equador, aquela que divide em hemisfério norte e hemisfério sul, tá? Isso é importante sempre ter em mente essa informação também. A outra metade, né, não está voltada para o Sol, então uma fica voltada e a outra não fica voltada para o Sol, então nós temos a noite. Por isso que a rotação vai explicar então quando uma parte da Terra está à noite e quando essa parte rodar, ela vai para o dia e essa aqui que estava dia vai para a noite. É isso que acontece. Esse é o nosso movimento de rotação. Fora isso, né, dando continuidade aqui ainda, tá? A variação com o passar das horas, né, da direção e do comprimento da sombra de um gnomo também está relacionada com a rotação do planeta, tá? Então vejam bem, aqui nós temos essa seta que mostra esse percurso e depois essa seta dando continuidade. Mas é só olhar isso aqui, ó. Olhem este quadrante que está localizado na metade do globo para cá, para ficar mais fácil. E olhem para onde esse quadrante ele vai se deslocar na imagem seguinte, né? Esse quadrante na metade aqui, ele vai para onde, ó? Ele se deslocou. Então, este movimento mostra que a Terra fez o que? Uma rotação também, né? Então, isso também interfere. Aí, o que acontece aqui nessa primeira imagem, ó? A partir do nascer do Sol, né? Conforme aí a Terra gira, a sombra do gnomo vai diminuindo, né? Então, olha aqui, ó. Quando a gente olha só a sombra agora, só a sombra, quando nós estamos no nascer do Sol, ou seja, a luz do Sol está vindo daqui. Olha a distância a sombra dessa pessoa. Aí a Terra rodou, fez este movimento, saiu daqui, né, os indivíduos e vieram para cá, que é o que mostra aqui, ó. O Sol agora, ele teoricamente está mais em cima do objeto. Então, olha a sombra aqui, ó, que é um pontinho ali, ó, né? Então, é isso que ocorre, é uma outra forma de explicar aí a questão do movimento de rotação com a questão da sombra, né? Então, é importante a gente sempre levar isso em consideração. E para a gente ir para uma porção final, aí um trecho final do nosso bate-papo de hoje, nós temos que falar, né, sobre esta imagem, tá? Então, como a Terra é esférica, a sombra de um gnomo também varia conforme a distância entre o local da observação e a linha do Equador. Lembrando que a linha do Equador, olha ela aqui, deixa eu colocar aqui, linha do Equador, então eu vou ter ela mais ou menos aqui, a linha do Equador, né? Essa distância medida entre graus e é chamada de latitude, né? A variação ocorre porque o ângulo de incidência dos raios solares na superfície da Terra é diferente em cada latitude. Então, conforme a gente vai indo fazendo linhas imaginárias, tá? A gente vai fazendo linhas imaginárias em direção aos polos, tá? O ângulo de radiação também muda. Então, se a gente olhar aqui, ó, agora eu vou fazer um outro risco de verde. Da linha do Equador, olha a minha distância do raio, né? E agora quando eu venho para cá, ó, para atingir a superfície da Terra. Olha a distância que nós temos, o comprimento dessa seta com o comprimento dessas duas setas aqui. Isso me quer dizer que quanto mais próximo aos polos, maior é o meu ângulo de inclinação dos meus raios que chegam até a superfície da Terra.
eles são mais longos. E se eles são mais longos, eles têm uma intenção de luz mais fraca, no sentido de que o calor que ele vai aquecer essa superfície aqui, ela vai aquecer, vai, mas não vai ser tão quente quanto a luz batendo mais ou menos aqui nessa região, onde o raio de luz ali, né, ele é mais curto, mais forte, mais intenso. Tá? Então, a variação ocorre porque o ângulo de incidência dos raios solares na superfície da Terra é diferente em cada latitude. Como a Terra tem formato esférico, os raios solares atingem a superfície de forma menos inclinada em regiões próximas à linha do Equador, que foi isso que eu expliquei para vocês. Perfeito? Outra maneira de observar aqui nessa imagem aqui do lado, ó, nós temos a linha do Equador, e nós temos, ó, um raio que vem bem na linha do Equador e um raio solar, né, que vem aqui um pouquinho mais para baixo. Olha a distância, olha o tamanho desses dois raios. Existe uma diferença de tamanho, tanto aqui quanto aqui. Sobrou aqui, na verdade, deixa eu pegar aqui, ó. Sobrou aqui e sobrou aqui. Ok? Então, fico por aqui com vocês nesse bate-papo e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade, ok?